Boa noite, esse é o Sucesso Delas. E para você que ainda não segue as nossas redes sociais, já segue Sucesso Delas Cash. No YouTube também Sucesso Delas. E vem acompanhar mais um episódio incrível que vai acontecer hoje aqui, de um assunto muito importante. Hoje estou sem minha parceira aqui, né, a Tati, ela não pôde estar, mas estarei aqui entregando o meu melhor para vocês, como sempre, tá? E para começar esse programa, eu já quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro Haru, que tá sempre trazendo pra gente aqui delícias para alegrar a nossa noite e também drinks com álcool, sem álcool, suco para as nossas convidadas. Então já quero começar esse programa brindando aqui essa mulher maravilhosa que está na minha frente. Então, já quero celebrar a presença dela aqui, dizer que ela já é muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Cíntia Mello, um brinde a esse encontro. Muito obrigada, um brinde. É um prazer receber você aqui no Sucesso Delas. É um prazer trazer temas tão importantes para as mulheres, para as famílias, neste nosso Brasil, né? Porque a gente não tem só o alcance de Macaé, não é isso? A gente tem um alcance a nível nacional e até internacional. Vambora, mas agora eu quero saber quem é Cíntia Mello. Conta pra gente, pra quem tá em casa, pra quem tá ouvindo, vendo a gente, quem é essa mulher de sucesso? Obrigada por estar aqui, por esse convite. Realmente é algo que é um assunto, né, que eu trago, que precisa ser falado, precisa ser divulgado. Sim. E como eu sei do seu alcance, como eu sei do seu sucesso, eu acho que, bom, vai ser ótimo, né? É isso, pra gente chegar, conectar, né? Isso, pra conectar trazer e mais chegar informação. a mais famílias, né? Isso aí. Bom, quem é Cíntia? Cíntia Mello é cristã, Cíntia Mello é mãe, Cíntia Mello é casada e Cíntia Mello é nutricionista infantil, terapeuta alimentar. E hoje eu somente trabalho com dificuldades alimentares infantil. Aquela criança que realmente não come. Não come por vários motivos, né? Não come porque... Isso é importante. Não come porque tem uma causa orgânica, alguma dificuldade nessa mastigação, no engolir. Não come porque tem algum trauma psicológico que já viveu. Não come porque são hábitos da família, né? Questões comportamentais. Então, começa-se uma investigação quando a mãe me procura porque o filho dela não come. Então, a gente começa a investigar. O buraco é mais embaixo, então, né? O que aconteceu para essa criança não comer? E através dessa investigação, a gente caminha para equipes, né, para outros profissionais também, para poder a gente chegar a esse entendimento do que aconteceu, para a gente entrar em terapia alimentar ou não, se somente com algumas orientações que as famílias levem para casa. Você já consegue A gente melhorar, já consegue né? ajustar inicialmente. Então... Isso acontece bastante, às vezes com aquele direcionamento ali, aquele acompanhamento seu, às vezes só seu ali, sem precisar até de uma equipe, você já consegue alinhar. Quando é causa comportamental, né, que realmente eu recebo muito caso, que é um ajuste de rotina, hábitos da família, né, a gente acaba que, hoje a família, ela é algo que precisa, a terapia alimentar, na verdade, ou qualquer outra terapia, na verdade ela faz um momento com a gente, mas tudo é feito em casa. Então, a gente ajusta toda uma rotina da família, acessa, a gente conseguindo alinhar, né, isso com a família, a gente consegue dar andamento. E aí funciona. É porque precisa desse comprometimento familiar. Sim, da família. E eu já conheci a Cíntia há alguns anos atrás. Eu tenho a Mafê, que vocês já sabem. A Mafê já estava fazendo 5 anos. Rápido. E Mafê era uma criança também com ali... ela era muito magrinha. Ela não se desenvolvia muito bem. Então foi quando eu te conheci, né? Mas graças a Deus, Mafê era do estereótipo dela que fala, né? Era o perfilzinho dela mesmo, porque ela se alimenta bem e foi muito bom. Então, eu acho que é um tema que causa, nós mães que batemos esses papos por aí, que conversamos, causa muita dor. Esses dias mesmo eu tava conversando com uma mãe e ela tava falando isso pra mim, que o filho não come nada, que só quer mamar e tal. E a pessoa também se martiriza muito, né? E às vezes nem sabe que tem esse seu trabalho, que tem um processo que pode ajudar, que pode descobrir se é algo mais grave ou não. Então, como é importante a gente trazer isso pras mães, né? E eu quero que você fale mais um pouco disso pra gente, dessas realidades. E quero te deixar muito à vontade pra tomar o seu suco, pra experimentar aqui os degustes, os aperitivos do Haru, tá? Enquanto a gente vai aí batendo esse papo. E pra gente começar, eu queria entender como que foi essa escolha da Cíntia, por que a Cíntia escolheu esse caminho, por que escolheu as crianças, foi sempre assim ou não? Conta pra gente.
Na verdade, eu vim para Macaé, vou um pouquinho para trás, né? Eu vim para Macaé em 2006 para trabalhar embarcada. E até então eu sou de Niterói, então até então Embarcada. eu não sabia muito bem o que eu ia fazer dentro da nutrição. Eu tinha uma ideia de trabalhar em academia. Era o que eu achava que eu ia fazer lá nos meus 20 anos, né? 21. Mas quando eu vim para Macaé, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa em Niterói. Era o pai de uma amiga minha da igreja que eu frequentava. E ele era comandante, é comandante. Aí ele falou, poxa, tem nutrição a bordo? Eu falei, tem. Aí comecei a pesquisar. E aí surgiu a oportunidade de empresa, eu vim para Macaé. Então, desde então, de 2006 a 2015, eu trabalhei embarcada. Olha, embarcada, Mas conheci meu gente. marido nesse período, que eu já estava morando em Macaé, então meus embarques eram esporádicos, não eram embarques mais de 14 por 14. Já cheguei a ficar 42 dias a bordo. Uau, não tinha filhos ainda, não né? tinha filhos. Mas eu vi uma Meu dificuldade. Deus, 42 dias. Eu vi uma dificuldade de montar a minha família, que sempre foi meu Sim. sonho, de ser família e ser mãe. Nessa rotina, Nessa né? rotina. Aí recebi a proposta da empresa para trabalhar como supervisora de terra, para supervisionar as nutricionistas de bordo. E escolhi Macaé e fiquei. Então, isso foi em 2010, eu comecei a vir morar em Macaé mesmo, fixa. Em 2011, eu conheci meu esposo. E aí, a gente começou a diminuir esses meus embarques. E a gente começou, né, o relacionamento foi ficando mais sério. Aí, a gente decidiu noivar, casar. E a gente escolheu ele médico. E ele falou assim, pra eu trabalhar no Rio... Seu marido também é médico. Também então, vocês ele é estão médico. tudo na mesma jornada. Mas tem alguma coisa a ver com o que você faz? Não. Não, ele é cirurgião geral. Uau. Mas tá todo mundo ali, né? No mesmo barco. E que aí, legal. na época, ele trabalhava com... Cirurgião, ele é, né, cirurgião oncológico, então ele trabalhou muito tempo no INCA. Mas quando ele veio para Macaé, realmente ele não conseguiu entrar na área, mas se fez mais cursos e aí passou na prova. Aí, quando passou a prova, falou, bom, já que eu tenho que fazer para o Rio, vou fazer para Macaé. Mas aí não teve, parece que o concurso de Macaé ele não conseguiu pegar. Ele pegou Rio das Ostras, pegou Búzios, então assim, a gente escolheu morar em Macaé. E a partir daí, formando a família, engravidei. E aí eu falei, bom, como eu vou me alimentar? Porque, não sei se você sabe, hoje, a gente tratando de seletividade alimentar, a gente sabe que isso começa lá na escolha do que a mãe come durante a gestação. Acho que eu e a maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje, acredito que não tem muito essa informação. Quando você vai pensar em engravidar, na verdade, você tem que fazer um preparo, né? Fazer os exames, ver se as vitaminas, se os minerais já estão adequados, porque são 9 meses que você vai preparar um bebê, que você tem que dar tudo de melhor que você pode dar. E tirar, limpar o que você... E Cíntia, deixa eu fazer uma pergunta, gente, aqui pra ela, que agora bateu até uma curiosidade. E a criança, né, ela tem acesso a toda essa alimentação na gestação. E essa questão das mães, né, que acabam ingerindo muita coisa errada, né, muita alimentação ruim nessa gestação, influencia, então, direto naquilo que a própria criança vai comer depois, o que ela vai gostar. Os estudos mais recentes trazem isso pra gente. A gente tem uns pontos de exceção, nos atendimentos eu consigo entender na anamnese, que eu faço, que a gente pergunta como foi essa alimentação durante a gestação, e às vezes a mãe fala, olha, eu comi de tudo, mas meu filho não come nada. Então, a gente tem as exceções, mas no geral, com 16 semanas, a criança começa a sentir o gosto ali, né, do líquido amniótico do que você come. Então, o que é orientado, o que eu oriento, é que você faça o melhor que você puder durante a gestação. Então, se você é uma pessoa que tem os hábitos dos refrigerantes, dos açúcares, das frituras, a gente consegue limpar, a gente consegue equilibrar, vamos fazer. Né? E hoje tem muitas orientações, porque tem o uso de panela, né? A questão da panela de alumínio, qual o material que você usa nessa panela para passar por alimento. Nossa, enfim. é bem mais... O uso de desodorante sem alumínio, a gente tem... desodorante, olha. Não... a gente sabe que os metais hoje, eles intoxicam a gente, isso também passa para o bebê. Então, na verdade, hoje, assim, eu creio que muitas doenças, muitas desordens que a gente tem hoje venham de origem mesmo já alimentar, ambiental. Então, assim, vamos tomar conta, vamos tomar mais cuidado. Isso é saúde, né? Cintia, a gente vê muito, a gente trabalha com empreendedorismo, mulheres de sucesso. Então, a gente vê as pessoas numa corrida gigante para realizações, para ganhar dinheiro e colocam essa saúde, né? A gente até falou isso também num programa esse mês, foi a semana passada, sobre essa saúde, que a gente muitas vezes negligencia, né? E como cada vez mais tem estudos
Assim como você está trazendo pra gente de informações de É. várias coisas que passam desapercebido no nosso dia a dia. É. E diante disso, o que você encontra mais hoje nos seus atendimentos? Quais as maiores dificuldades das crianças, dessas famílias? O que você percebe que você pode trazer aqui até como um ponto de clareza para quem tá te ouvindo e te assistindo agora? A maior procura que eu tenho hoje é isso. Meu filho não come nada. Não tá comendo. Comia e parou de comer. Comia bem até certo ponto e Ouve-se agora ele muito isso. parou de comer. Então, essa é a maior procura que eu tenho. E aí começa a investigação que eu falei pra você lá no início, né? Por quê? Então, toda uma anamnese, a gente vai investigar como é o histórico dessa família, os hábitos, se houve alguma mudança drástica, o que mudou no padrão de vida dessa criança? Às vezes é uma mudança de localização, de localidade, foi morar em outra cidade. Às vezes é a perda de um ente querido, é o avô que interagia muito e que não tá mais. Então a gente vai descobrir. A gente começa essa investigação para descobrir o ponto. E aí as orientações, eu começo a dar as orientações básicas da rotina, orientação parental, do que a gente pode mudar. Mas hoje é isso. Me procura, porque já sabe, vou procurar a Cíntia, porque meu filho não tá. Você já é referência, não tá né? comendo. Aqui. E acredito que na região. Uma mulher que já é referência, porque também não é um trabalho que a gente vê-se com tanta facilidade, né? Então é bom a gente reforçar para quem tá vendo a gente, que passa por isso, que conhece alguém. Acompanha a Cíntia lá, a Cíntia Mello, nas redes sociais dela. Inclusive vai ter um evento aí, né? Vai ter um simpósio. Já fala pra gente um pouco desse simpósio. E depois você fala de novo mais pra gente entender. Tá. Recebi essa missão, né? De Deus. Porque durante os meus atendimentos, né? Eu abri o consultório depois que eu engravidei e resolvi atender gestante. E aí gestante vem pra introdução alimentar, né? Atender a criança. E aí eu me deparei, né? A gente estava comentando sobre isso, eu parei um pouquinho de falar. Mas eu me deparei ao trabalhar numa escola, numa creche escola em Macaé, com crianças que não comiam. Não se alimentavam. E até então, quando eu fui convidada para trabalhar nessa escola, nessa creche escola, eu falei, bom, o trabalho que eu fazia a bordo de nutrição de UAN, vamos dizer, de unidade de cozinha, eu faço na escola, certo? Porque eu vou montar cardápio, porque eu vou treinar as cozinheiras. Só que, na verdade, quando eu cheguei na escola, eu me deparei com as auxiliares me chamando, assim, tia, criança não quer comer. Então, foi aí que eu resolvi começar a pesquisar. Porque eu fazia as orientações e a mãe, às vezes, não me dava um retorno. Não é? Por que essa criança não tá comendo? Vou montar um prato bonitinho? Eu vou brincar com ela durante a comida? Mas isso não resolvia. E veio a pandemia. Calhou de vir a pandemia. O que a Cíntia fez? Estudou. Comecei a estudar. Aproveitei a pandemia para estudar. A pandemia, para mim, foi uma virada de chave positiva na minha área profissional. Soube aproveitar esse contexto virou muitas chaves nesse período da pandemia. Virou, estudei, as crianças eram pequenas ainda, então assim, era mais fácil, aquele soninho da tarde, né? Então eu resolvi estudar muito isso aí, foi aí que eu entrei e resolvi abrir um espaço, que é o espaço nutridisciplinar, com essa missão de atender as crianças que não comiam. Mas como? Até então eu fazia educação nutricional na escola, eu falei, bom, vou abrir o espaço e vou dar aulas de educação nutricional nesse espaço. Mas a educação nutricional em si, falei, cara, não é mais do que isso, tem que ter uma terapia, eu tenho que ajudar da melhor maneira, não é só isso. E aí começou a vir as demandas meu filho não come, eu falei, cara, eu tenho que ajudar. Então eu falo que eu recebi essa missão de Deus para ajudar o maior número de famílias, né, quem passar por mim, da melhor maneira. E hoje eu vejo que isso foi um processo, ainda porque eu atendo, é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Mas eu percebi que durante os atendimentos, eu precisava de mais profissionais preparados para isso. Porque era um profissional, uma criança que não comia porque estava com dor de dente, tinha um dentinho nascendo, então eu precisava encaminhar para um odontopediatra que entendesse que aquela criança não come. Você começou a trabalhar num contexto geral. Comecei e ter uns parceiros também para atender melhor essas famílias. Que visão bacana. E muitos deles, na verdade, eu indicava porque eu não tinha outro. Na verdade, eram pessoas referentes, mas que também o assunto de dificuldade alimentar em si é um assunto novo. Sim. Isso que eu abri consultório lá, o espaço, em 2021. Não, e uma coisa, né, Cíntia? Antes, a criança não come. Não come porque é chata, porque é enjoada, porque escolhe muito, ou deixa sem comer. Deixa sem comer, que vai comer os mitos, né? Fala pra gente depois desses mitos aí. Olha, elas amam os mitos, essas coisas que a gente ouve. Depois você fala algumas pra gente aqui.
E aí, quando eu abri um consultório, comecei a ver essa demanda, falei, bom, preciso falar além, falar para mais profissionais. Foi aí que veio o simpósio. Então, o simpósio, ele nasceu dessa vontade minha de expandir, de liberar conhecimentos através do posicionamento que eu já tinha, do conhecimento que eu já tinha. Consegui agregar mais profissionais de fora para que eu entregasse para mais pessoas. Então, eu fiz o primeiro em junho do ano passado, há um mês. Eu tinha um mês para entregar, um mês para fazer o evento. Determinei uma data, falei, vambora. Eu sou assim também. Mas tremendo, né? As pessoas, quem estava perto de mim, meu Deus, Cíntia, você falava assim, exatamente, você é louca com um mês, como é que você vai fazer um simpósio? E foram 100 pessoas, consegui organizar um evento de 100 pessoas, 100 profissionais. Os feedbacks foram super positivos. Foram mesmo, foi bom o evento, né? Então, vou lançar o segundo. E que, claro, vai superar as expectativas, porque o primeiro a gente fala que é um piloto, né? O segundo a gente já tá mais preparada, dá frio na barriga, porque tudo que a gente vai fazer em grande escala, que é algo maior, que envolve mais pessoas, dá frio na barriga. Se não tiver frio, porque... Não tá certo, você não tá fazendo algo que realmente é tão significativo, né? E aí você vai impactar mais pessoas, vai transbordar na vida de mais pessoas, e quantas famílias vão ser beneficiadas, né, através desse simpósio. Então depois ela vai falar mais um pouquinho pra gente aqui. E voltando lá no mito, então. Fala pra gente do mito. Hoje a gente ouve assim, essa criança é fresca, deixa ela sem comer, que daqui a pouco ela vai comer. Né? Então a criança passa o dia inteiro. Eu também achava. Na minha infância, eu comia assim com uma sandalinha na mesa. Não sei se vocês, mas tinha uma sandalinha na mesa se eu não comesse, né? Meu irmão, muitas vezes, assim, eu presenciava situações, porque quando você é uma criança mais rechonchuda, assim, mais forte, como eu era, a mãe não liga muito, né? Fala, tá comendo, mas tá com peso. Agora, quando a criança não come e ela é uma criança magrinha, e aí a mãe se preocupa, tá muito magra, tá muito magra. Sim. Então, meu irmão... Foi o caso, né, que eu procurei, que a minha... E ela é até hoje. O jeitinho dela, mas come igual uma draga, que a gente fala. Mas antes não tinha esse conhecimento. Hoje a gente não bate em filho, né? Então, assim, né? Era uma outra época. Então, a gente tem que ir melhorando. Tudo melhora. Sim, tudo é evolução. Os nossos pais deram pra gente aquilo que eles tinham. Minha mãe sempre fala, não conta essa história. Eu falei, mas eu conto. Ai, tadinha. Porque foi o que ela recebeu também. E, enfim, a gente tem chance de mudar, E, né? Cíntia, uma coisa também muito interessante é que muitas pessoas hoje ainda não têm informação e ainda agem assim nos dias de hoje. Então, a gente tem que trazer as histórias, tem que falar das mudanças, você vai falar dos mitos. Então, muitas famílias e muitas mulheres passam e não têm noção do que pode ser mudado, do que pode fazer de diferente, até dessa coisa do bater e tudo isso. Então, a gente tem que estar sempre falando, tem que estar sempre trazendo. Thalita, nós somos exemplos, né? Sim. Quando nasce, assim, em tudo. A criança observa muita gente. Então, a mãe, ela é uma referência para aquela criança. É tudo. Então, nos mínimos detalhes, se a mãe que está me ouvindo parar para observar, se você fizer algo que você queira que essa filha imite, seu filho imite, você faça e tenha um olhar, né? Direciona, olha isso para ver se ele não vai te imitar. Ele imita. Então, no comportamento alimentar, nessa dificuldade alimentar da criança, pode ser isso também. Então, assim, é uma família que não tem o hábito de comer à mesa. Sim. Né? Come em qualquer lugar, come vendo televisão, come de qualquer jeito, né? A gente fala assim, uma família que não tem essa organização. É normal, né? Nos dias, de repente, então, a correria. Assim, a correria, não consigo todo dia, mas você consegue algum dia? Sim. Eu também não consigo todo dia, não. Né? Eu tenho uma filha de 7 e um filho de 5 anos. Então, assim, nas correrias, chego em casa, vim pra cá, a janta, a gente coloca o prato de comida, ele não me viu comendo. Mas eu tenho meu sábado, eu tenho minha sexta-noite, tenho meu sábado, tenho meu domingo, aí eu invisto pra ter. Então, a gente dá o exemplo, vai ser importante para que ele também tenha esse acesso e possa fazer igual, né? Sim. Então, assim, em relação a mitos, então, deixar de comer, deixa com fome que come, bota na escola, coloca na escola porque vai comer na escola. Muitas vezes não come. E o que eu quero trazer, assim, de muita importância, quando a criança realmente tem seletividade alimentar, o que é seletividade alimentar? É a criança que ela evita grupos alimentares. Ela seleciona ali até uns 30 alimentos para comer. Só que desses 30 alimentos, às vezes, muitas mães falam assim, mas ele come muita coisa. Aí você vai contar 30. Danoninho, Cheetos, biscoito recheado, que não é pão, uma alimentação, Yakult, né? Então, assim, a gente acaba não nutrindo essa criança. Ela tá se alimentando e tá fluindo. Muitas vezes, realmente, você faz um exame de sangue, o exame dá ok. O organismo, até um momento ali, ele vai respondendo. Mas como vai ser
essa velhice. Porque Como vai ser, o que vai acontecer hábitos depois. que ele vai levar para a vida adulta é difícil, né? É tão enraizado que para mudar, né? É difícil. É difícil. Hoje a gente sabe, né? Hoje adulto, você Já vai é difícil pra fazer uma gente, reeducação alimentar, você fica, já tá se sofrendo. Inclusive, você já falou que tá aí sem açúcar durante um tempo. Tirei o açúcar desde novembro. Olha, gente, mulher decidida. Tirei para um propósito inicial com Deus, um propósito meu e dele. E aí, quando eu passei pelo Natal e Ano Novo ali, que eu falei, sobrevivi. Falei, não preciso mais porque disso. Eu tenho essa linha realmente com os meus filhos, né, do açúcar. E é uma luta diária que eu passo. As pessoas acham, parece que incomoda as pessoas de eu não dar o açúcar para os meus filhos. De eu não dar o corante, o confete, o M&M, né, enfim. Ai, meu Deus. Enfim, mas isso é uma... Então eu falei, não, eu vou tirar do trás pra mim. Eles aceitam numa boa? E eles falam pra todo mundo, você vai oferecer, fala, minha mãe não tome açúcar. Então isso eu creio... E eles também não comem essas bobagens? Não come bala, pirulito, chiclete. E eles aceitam numa boa? Eles comem chocolate deles. Quando vai numa festa eu ensino que é o equilíbrio, vai comer o brigadeiro, mas o corante, tudo que tenha cor colorido, vocês não vão comer. E tudo bem, mas por quê? Eu falo, é uma mãe que eu falo assim pra eles, você não vai comer. Não. Porque hoje, muitas vezes, a gente não tem essa explicação. Quero isso. Não. Por quê? Porque não. Não, tem um porquê. A gente não aceita um porquê, não. Então, com a criança, a mesma coisa. Meu filho, isso aqui não. Porque isso aqui tem um corante vermelho. Que vai fazer mal pra você. Que no futuro você pode trazer um câncer. O que é o câncer? Eu falo tudo. O câncer é isso. O açúcar é isso pra diabetes. Pego foto, mostro no sangue. Quando você ficar mais velho. Inclusive, eu falo, a mamãe um dia não vai estar com vocês. E vocês vão estar aqui. Cheio de saúde para eu falo tudo. A vida, eu falo tudo para isso, é muito claro. Então, mas eu tenho uma luta diária em qualquer lugar que eles vão, que eu viajo, que eu passo, porque o ambiente é rodeado de doce. Então, muitas crianças têm a dificuldade alimentar por essa facilidade também. Por essa facilidade. E aí deixa maçã, deixa fruta. Eu deixo em cima da mesa. Querer. A minha pequena mesmo come, né? Mas ela come comida bem, então. Mas se for pra ela escolher, se tiver, ela não vai querer comer aquilo que ela já come normalmente. Ela não vai. Eles não são bobos, nem a gente, né? Mas a gente tem que se colocar no lugar dele, né, Thalita? Sim. Quando a gente viaja, quando você vai pra um hotel, fazenda, você não quer comer uma coisa diferente, quer aquela coisa linda. E ok pra criança também. Sim. Só que tem as limitações. Eu, Cíntia, vou, mas eu não vou comer o açúcar mais. Tem esse equilíbrio. Agora, e vocês vão comer, gente, vocês podem comer o que tá aqui, menos isso e isso. Por quê? Por causa disso e disso. Então, tudo... seu marido também é de boa. Também. Então, mas ele come as besteiras dele. Mas ele consegue comer, às vezes ele leva pra casa, assim, no caminhar dele, e as crianças falam, papai, não come isso. E eu fico, Felipe, pelo amor de Deus. Sabe o que eu ouvi hoje? Que até num podcast do Joel, e ele tava entrevistando um Rodrigo, alguma coisa, e ele tava falando sobre isso, né? Pra gente, ele não come frutos do mar, ele não come várias coisas, até por questão religiosa, enfim. Mas ele falou, a gente não pode ser chato. Aquela pessoa chata que ninguém aguenta. Pô, você tem que respeitar o outro que bebe, o outro que come. Tá tudo bem. Essa é uma escolha minha. Então, eu acho que é aí que entra esse equilíbrio, né? Da gente entender. E que lá fora, o que você falou, muitas pessoas não respeitam e não entendem. Mas como essa mãe não deixa a criança comer um doce, não deixa isso porque não come açúcar. E é uma dificuldade muito grande mesmo das pessoas entenderem. Às vezes, quando a gente mesmo tá fazendo uma dieta, não vai beber, não vai comer? Ai, não acredito. Ai, ó, é mais fácil falar que é mais fácil que a gente não quer. Ai, não quero. Que aí porque dá a pessoa aceita. Trabalho, Dá menos trabalho, a pessoa aceita. É verdade. Mas se você falar assim, não estou com açúcar, você fala, tá com açúcar. Por quê? Não. Gente, que desafio. E quando fica mais velho, quer tirar. Às vezes tá lá 50, 60 anos, tá com diabetes. Por quê? Porque eu comi muito. Não, aí fui obrigada a tirar, né? A diabetes tem... Então, assim, é um equilíbrio mesmo. Pegado muitas pessoas jovens, né? Eu tenho, assim, conhecido e visto histórias. Tudo que na minha época, criança, que era uma doença de pessoas mais idosas, hoje a gente vê criança. Você vê jovens infartando, você vê tudo. E homem, então 40 anos, 40 e pouco, quase 50, né? Amputou a perna e foi machucou e foi, mas não fazia também a dieta que tinha, e amputou a perna, já tá pra amputar outra. Meu Deus. É uma loucura. Então, isso é pra gente refletir também sobre a questão do açúcar, né? É porque qualquer lugar que a gente vai hoje tem açúcar. Até farmácia tem açúcar. Tem doce. Você na farmácia tem doce. É filha, não sei o quê. O tempo a gente tá rodeado. Então, esses muito processados, o que acontece? A criança acostuma com esse tipo de alimento. Aí, para você acessar um alimento mais saudável, se você não tem o hábito, é muito mais difícil. Imagina você construir o hábito alimentar. O hábito alimentar da infância, da criança hoje, ele é estabelecido até uns 7, 8 anos. Como é que é a sua rotina de casa? Como é que é o hábito da criança? Então, ele é estabelecido. A partir daí, eu sempre falo, gente, eu faço a minha parte, minha filha vai fazer 8 agora.
Se ela com 10, com 11, com 12 resolver mudar, falar, ai, mamãe, não gosto mais, lógico que eu vou sempre continuar tentando. Mas, assim, tendo a consciência, a tranquilidade que eu fiz a minha parte. É isso que eu preciso e que eu falo para as mães. Vocês façam. Daqui a pouco eles estão tendo acesso ao mundo, mas eles vão ter acesso ao mundo, podendo fazer as escolhas deles. Mais equilibrados. Equilibrado, para crescer com essa relação com o alimento melhor. Uhum. Não é uma relação, ai, eu não posso comer, não quero. Não, eu não quero comer porque eu sei que não faz bem para mim. Eu quero que eles falem isso. Mas a minha filha, ela é super assim de boa, mas o menor, dou um mole. Se tiver 10 brigadeiros aqui, ele come os 10 brigadeiros. E luta pra comer os doces. E quer, né? Mas assim, como que a gente adulto sofre porque não teve esse equilíbrio e porque vive nesse mundo, né? Rodeado dessas coisas todas. Mas agora eu quero falar com você de um patrocinador muito especial, que é a Liz Story. A Liz Story é uma marca para que todas nós mulheres devemos conhecer. Lá na Liz, eu costumo dizer que você entra e sai pronta para o seu sucesso. Lá tem bolsa, sapato, looks incríveis. Então você, mulher, que quer se produzir para o seu sucesso, Liz Story é a sua melhor opção. E já aproveitando também, eu quero falar do nosso patrocinador Óticas Opção. Lá você vai encontrar um atendimento incrível, impecável. Vai encontrar também o visagismo de óculos. Ó, embolou a língua aqui. Óculos com preço justo, qualidade, design, tudo aquilo que você precisa, mulher e homem, criança, para enxergar melhor, também aqueles óculos de sol. Então, Ótica Opção é a sua melhor opção. Eu tô sem o meu aqui, mas vocês sabem que eu não uso outra marca. É Ótica Opção. Vou lá. Vai lá, Cíntia, vai lá, já escolhe o seu poderoso aí para esse simpósio, para você estar bem poderosa lá. Lá elas fazem um atendimento individualizado, inclusive o time de lá é treinado por mim, então eu assino embaixo. E aí eu quero te perguntar agora algo muito importante. O que essas dificuldades alimentares, essas questões que as crianças vivem na infância, podem atrapalhar no desenvolvimento delas quanto adultas ou no crescimento? Numa forma geral, conta pra gente aí, o que pode acontecer com essa criança que hoje tem dificuldade alimentar, se não for olhado isso com carinho, com cuidado e com atenção que é merecida. A primeira coisa que a gente pensa é no próprio desenvolvimento, né? No geral. Então, uma criança que não se alimenta dos alimentos corretos, ela pode ter um impacto na saúde dela em relação a deficiências nutricionais, que aí implica em todo o desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto que a gente olha e eu creio que seja maior quando a mãe procura também. Ó, meu filho não vai crescer, desenvolver como precisa. Deveria, né? Como deveria. Então, a gente faz, esse é o primeiro ponto, né, que a gente olha. A outra situação é a parte da sociabilidade. Então, uma criança que não come, você dificilmente consegue socializar, porque hoje tudo é na mesa, né? Tudo é na mesa. Tudo é comida. Você combina, tem... Aqui, né? A gente tá aqui. Nosso próprio programa, gente. Aqui, ó, a gente Não, eu cheguei aqui, gente. Que comida é afeto, né? É afago. Eu cheguei aqui, foi recebida com isso que eu falei, uau. Logo, né? A Nutri já olha pra... Quando tem comida, quando tem bebida, a gente já gosta muito. Um suquinho especial pra Nutri. Haru arrasou. Haru arrasa. Mas, assim, isso que você falou é muito bacana, né? Porque... A mesa. A comida, ela tá envolvida em tudo. Então, a criança que tem a dificuldade alimentar, muitas vezes ela não socializa. Porque quando ela vai no aniversário, numa festinha e tal, ela não come aquilo. Trazer, Cíntia. A mãe que vai viajar. Eu vou viajar, meu filho vai comer o quê na viagem? Muitas mães levam. Né? Então, até a mãe só come arroz. Muito assim, a dificuldade de alimentar. A criança que só come arroz com nugget. Batata. Só come batata, só come macarrão. Mas muitas vezes tem na viagem, mas não come o da viagem. Não come o do local. Isso, né? Então, a mãe tem que levar. Então, isso tudo implica, né? Então, a paz na mesa que não tem. Imagina as horas das refeições, como é que é a aflição. Né? Vai chegando aquela hora, vai comer. Então, cada vez mais, pensa assim, eu me colocando no lugar de mãe. A gente fica preocupada porque o filho precisa comer para se desenvolver. O filho não come. E aí eu tenho hora, porque o filho tem que comer, porque eu tenho que sair, eu tenho que levar para a escola, eu tenho que trabalhar. Então, gera todo esse momento aí de desconforto, de aflição, por conta da comida. Então, assim, vários fatores. A criança que não come, ela realmente traz um cenário pra gente preocupante em várias áreas, né? Então,
qualquer momento que eu olhar para a criança e ver que ela está seletiva, que ela deixou de comer, algo aconteceu, Assina, é procurar acende um alarme, então. Acender um alarme. Então, é a criança que demora a ter autonomia, uma criança que demora a ter interesse pelos alimentos, uma criança que não tem interesse. Você passa com cheiro, assim, ela nem liga. Sabe aquela comida cheirosa que você está fazendo em casa? A criança não vai na cozinha. A criança não tem relação, muitas vezes a criança não tem nem relação com o alimento. Não compra, não sabe como é que o alimento chega à mesa, muitas vezes já está o prato pronto. A gente vê muito isso em escola, né? Porque é montado e põe na frente ali da creche ou escola que tem a refeição, já vem pronto. Mas como é que a criança tem esse acesso, saber de como ele vem? Então, isso também é algo que dificulta esse relacionamento dela com a comida. E você trabalha isso também, né? Eu trabalho. A criança preparar, tudo, fazer ali, ter esse contato, porque às vezes não tem. Além do meu trabalho no consultório, que eu faço também esses atendimentos clínicos, eu faço também educação nutricional em oficinas culinárias aos sábados, ou outro dia. E também trabalho numa escola. Então, eu tive a oportunidade através de uma escola inicialmente, né? Onde meus filhos estudavam. Fiz a transição, eles saíram da escola e eu fui junto. Consegui também entrar na escola fazendo esse trabalho. Legal. E hoje eu desenvolvo esse trabalho de educação nutricional. Nossa, essa da oficina é incrível. A gente poderia pensar em lançar uma oficina aí para as crianças das mulheres de sucesso. Ótimo, ia ser muito bacana. É muito legal. A escola da minha filha, hoje eles têm adaptado muito isso. Eles pedem algumas coisas, aí eles fazem um bolinho, pede pra gente fazer receita em casa com as crianças. Tenho achado isso muito legal, né? Botou a receita de cada família, mas não é saudável, mas... Não, mas assim, inicialmente, não é que tudo tem que ser saudável. Você tem que ter um relacionamento com a comida. O fazer a comida, a mãe com a criança, e cria uma conexão que vocês não têm ideia da conexão. Então, isso que eles estão trazendo, achei muito interessante. A receita da família. E quero ver a criança fazendo junto. E por que da família? Se eu te perguntar agora, chegar pra você assim, Thalita, me conta sobre um alimento da tua infância. Do que te traz uma memória positiva na tua infância. Você vai lembrar. Lembrou? Eu lembrei, nunca fiz com a minha mãe, mas não, mas lembrou? Lembrei. Se você passar em algum lugar que sentir um cheiro parecido, que você vê algo, vai te trazer à memória aquele momento bom. Então, isso que as escolas fazem hoje, né, e tem que fazer mais, é isso, é criar essa memória positiva na criança para um relacionamento bom. Então, praticar essa culinária em casa, praticar em qualquer lugar, isso é Você já faz palestras, assim, em escolas, para poder trazer essa informação para as escolas? Faço, Thalita, mas legal. Assim, eu encontrei muita dificuldade, de acesso às escolas. No simpósio mesmo agora, né, eu tenho uma equipe ali de estagiários que me ajuda. A gente mandou mensagem para praticamente, né, todas as escolas de Macaé, falando sobre o simpósio, falando da possibilidade. Como seria importante as escolas estarem, né? Se uma pessoa tiver da escola e multiplicar, todo mundo lida com criança de dificuldade alimentar. O próprio governo, né? Alguém do governo, né? Não sei, é uma informação tão rica, tão importante. Nesse simpósio agora, a gente vai ter presença de nutricionistas da prefeitura, porque a prefeitura está no apoio do simpósio. Então, isso é legal para que elas possam multiplicar. Porque quando eu faço a visita, eu também faço a visita escolar, né? Porque quando a mãe traz, às vezes a criança come na escola e não come em casa. Às vezes come em casa e não come na escola. Então, eu vou até a escola para tentar entender como é esse ambiente escolar. O que acontece lá? Ela não come porque o barulho tá alto, ela não come porque um amigo mastiga, não sei você, mas se eu sentar do lado de uma pessoa que mastiga barulho, de boca aberta do meu lado, eu respiro fundo e dou um jeito de trocar de lugar. Hoje eu sou adulto, mas e a criança? Ela não vai trocar, então ela não quer comer. Irrita, né? Irrita. Então, a gente identifica tudo isso que acontece para depois dar as melhores orientações para a mãe e para a escola. Mas eu sinto uma dificuldade muito grande ainda hoje da escola. Então, fala para essas escolas, para essas mulheres aí nessas escolas. Vamos abrir as portas para ajudar as famílias, para ajudar nossas crianças, para ter mais informação. Porque isso até une as famílias, né? O que eu falei que eu achei legal da escola, que trouxe essa ideia para fazer em casa. E foi tão legal, uniu, né? Une a família, criou um momento. E depois teve na escola, a criança levou a comida para partilhar e contar pra tia como foi. Eu achei incrível. Então, ó, vamos abrir espaço aí para uma profissional incrível levar essas informações e essas vivências. É porque é uma mudança de rotina dentro da escola. Você muda. Às vezes as pessoas não querem mudar. É isso que eu vejo. Né? Dá trabalho mudar. Dá trabalho mudar esse cenário, como vou fazer. Mas depois vale tão a pena. Uma coisa que eu vejo hoje, eu vou aproveitar esse momento aqui, porque eu sei que tem muitas mães, né? Muitas mulheres vendo. Eu sempre falo para as mães que vêm até mim
que a escola ela precisa abrir esse espaço para a inclusão do filho. O filho que não come, ele se sente seguro quando ele leva o alimento dele. Então, o que eu vejo, as escolas não deixam a criança levar o alimento. Por quê? Porque o amiguinho do lado vai querer também. Ok, a gente vai trabalhar a inclusão, a gente vai ensinar para esse amiguinho que aquele ali não consegue comer aquilo ali, que ele está comendo na escola. Ele precisa levar. Nossa, isso é interessante, eu nunca tinha ouvido, né? E a gente já trabalha com tantas inclusões e que tem que ter. Eu já tenho isso em mente, Thalita, desde a fala. E não consigo essa porta aberta. E até hoje, as mães que levam... Eu faço declaração, tá? Faço declaração. Hoje já tem uma lei, mas para criança com algum tipo de diagnóstico, né? Então, tem uma lei que ela... Por que existe a lei da criança levar o alimento... A criança que tem diagnóstico de levar o alimento seguro para a escola, o utensílio dela, e eu não posso fazer isso com uma outra? Que tem alguma Precisa questão também, mas não que tem não um é... diagnóstico, mas que é não tem uma um questão diagnóstico, comportamental, é uma questão, ela teve um trauma de medo. Por que a escola não pode trabalhar essa questão da inclusão? A inclusão não é só, vai ficar pertinho, vai ficar... Não, a inclusão é tudo, é dar ensinamento. É trazer essa criança para o contexto. Uma criança que não come, é muito mais fácil sentar, igual eu tô com você, não como açúcar. Mas é mais fácil eu estar à mesa tomando o meu suco sem açúcar, né? Que o Haru fez, que tá uma delícia. Mas é mais fácil eu tomar o meu suco do que eu não estar com você, do que eu estar num lugar separado, comendo o meu alimento escondido, né? Não socializando. Mal, Porque eu posso estar aqui um dia, olhar pro teu alimento e ter curiosidade e ter vontade de comer. Então, eu estou dando uma oportunidade para essa criança. Sim. Estou deixando ela segura, dando a oportunidade de ela provar algo novo. E sabe o que também é interessante nesse contexto, que a gente pode pensar? Às vezes aquela criança, ela vai estar levando o alimento dela, que às vezes vai ser mais saudável, e a outra que não come, de repente, ela vai se interessar em conhecer o alimento daquele amigo, que é mais saudável, vai pedir para a mãe. Então, assim, a gente pode também influenciar dos dois lados, porque aquela criança que vai levar, geralmente ela vai levar alguma coisa que é mais preparada, né? Mas às vezes não, Thalita. Não? Sério? Às vezes não. Hoje a criança com dificuldade alimentar, principalmente as crianças com diagnóstico de TEA, elas têm a característica muito grande de gostar de alimento processado. Porque é um alimento seguro, é o mesmo sabor em qualquer lugar. É a marca, é o mesmo sabor. Isso é interessante. Então, eles precisam levar aqueles alimentos. Eu só como... Por que a escola não deixa? Porque justamente ao contrário. Precisa levar o biscoito de rosquinha, precisa levar o biscoito recheado da marca tal. Sim. Mas aí na escola eu não dou biscoito recheado. Claro, eu como nutri-escolar também não coloco no meu cardápio. Sim. Mas eu tenho que ter o olhar para essa criança que ela não come outro alimento. Como eu vou fazer uma recepção, um acolhimento dessa criança se eu não receber ela com algo que deixa ela seguro? É igual a naninha. Às vezes as crianças não entram com uma naninha. É o bico. Não é a chupeta, não é algo seguro. A mãe não fica assim, não, deixa ela com a chupeta porque vai ficar melhor. Deixa ela com o alimento dela. Deixa ela ficar aqui com o alimento. Agora, esse trabalho em volta da inclusão, de ensinar eles, dá trabalho. Eu acho que você vai... assim, você está desbravando uma jornada, né, que não vai ser fácil como nenhuma dessas outras que a gente desbrava aí de tantas realidades, mas tá levando um novo caminho para as famílias e para mudar também vários contextos, porque você vem com ideias muito novas, diferentes do que as pessoas já estão ali adaptadas, então isso faz uma bagunça. Mas eu acredito que assim, os passos para que você consiga trazer essa nova conscientização, essa informação, essa acolhimento, né? Porque as mães sofrem, aí tem preconceito, aí tem tudo aquilo, já tem tantas coisas que a gente vive dentro da gente, tanta que eu costumo culpa, falar, né, mãe, tanta culpa, que, cara, vamos ser mais leve? Se a criança não come, o que você tem a ver com o biscoito recheado da criança, né? Assim, no geral, quando a gente julga e não sabe o que tá acontecendo. Então, é muito mais fácil a gente acolher, né? Vai passar, não sei, vamos procurar ajuda, vamos junto, eu conheço a Cíntia. Vamos ver alternativas para ajudar essas mães que estão hoje passando por tantas dificuldades, tantas famílias que sofrem porque as mães se sentem incapazes, elas acham que é elas. Eu tô com uma mentorada... Não tem lugar, né? Às vezes não tem lugar. Se ela ouvir, ela vai lembrar dela, que a gente conversou semana passada. E ela falou assim, o filho só quer mamar no peito, mas ele é bebê, né? E eu falei, o que tem? Deixa ele mamar. Né? Não se cobra tanto, porque ele tem que comer e tal. Eu falei, mas calma, é um processo. Esse processo dele ainda tá, né, com 7, 8 meses, ainda fica muito agarrado ali no peito, né? Vai acalmando o coração dela. Se for alguma coisa, tem como, né, ajudar, mas vive o processo. Mas logo também nesse início aí, Thalita. Se deixar passar muito, a criança chega com 1 ano só mamando. Só mamando. A maioria, né? Que na mama, verdade, fica mamando. A minha gostava de mamar. Quando mamava, queria mamar. É porque até 1 aninho, o leite ele é o principal alimento. Só que nesse processo ele tem que precisar começar a comer. E aí existem lá as dicas do que
O que você orienta, Cíntia, para poder a criança comer nesse período? Então, Então, aí a tem mãe as já orientações. busca ajuda. Já busca Cíntia já vai ajuda. deixar o arroba dela. Mas o que eu quis trazer pra essa mãe Sim. também, que essa culpa não é dela. Então, se for o caso, ela vai procurar ajuda, ela vai ajudar o Isso. filho dela, porque ela tá fazendo com muito amor. Mas ela já se sente É. mal, porque ela não é uma boa mãe, porque ela não tá fazendo daquele jeito, porque é do jeito que ela vê. Então, assim, a gente precisa acalmar o coração das pessoas pra Sim. trazer A informação. a informação. A informação. Eu não tenho a habilidade pra falar sobre isso, mas eu conheço alguém que tem. E aí você vai, conversa com a Cíntia. Se não for nada, ela vai te falar, é um processo. Se for, vamos ver o que vai vamos ajustar. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu queria entender hoje também qual é a melhor forma, a forma mais eficaz para contribuir, para ajudar essas crianças hoje que passam por essa seletividade. O que você diria hoje para as mães lidarem com essas situações, além de procurar você, né? Primeira coisa. Primeira coisa, realmente, assim, se já ligou um alerta que a criança não come por algum tempo, ou que realmente parou de comer de repente, eu gostaria de pedir para não entender como uma fase. A gente sabe que tem um período ali que a criança tá na adaptação, que ela pode deixar de comer alguns tipos de alimentos mesmo. Principalmente quando chega aos 2 anos. Por causa Isso de é quê? um mito também, né? Por causa não de quê? Fase. Por Não causa de existe quê, fase. Thalita? Imagina. O quê? A criança, ela tá ali, toda saudávelzinha, a mãe vai, né, monta tudo. Aí quando chega 2 anos, geralmente ela esquece que comeu aquilo ali, não quer mais. Por que será? Não sei, é um salto. Porque entra o quê com os 2 anos? O quê? O açúcar. Ah, sim. É uma felicidade geral pra nação, né? Dá um brigadeiro pra ela no aniversário. Gente, é uma dá um felicidade pedaço de geral. Quando fez 2 anos, já pode comer açúcar. Então, assim, querem dar açúcar. A criança experimenta o açúcar. E aí? Ela quer aquela maçã de novo ali? Muitas vezes, não. Então, assim, tentar levar além dos 2 anos a questão do açúcar, dos alimentos. Eu tô aprendendo tanto aqui. Seria o ideal, porque como eu falei lá atrás, a gente estabelece hábito alimentar até os 7, 8 anos. Então, por que com 2 anos eu posso liberar? Claro, com 2 anos você respira, calma aí. Abriu-se oportunidades de mais alimentos. Esses alimentos precisam ser com Doce, açúcar? né? Não. A gente consegue trocar. Então, observou a criança, não tá comendo? Precisa de observar. É o quê? O que aconteceu nesse período? Precisa de ajuda. Realmente, assim, não for assim, a gente vai procurar uma nutri que tenha especialização, mas que seja uma nutricionista que trabalhe com dificuldades alimentares. Se for somente numa nutri que acabou de se formar e tudo, que não tem conhecimento, pode ser, não, e às vezes de até repente pra não. criança também, mas é diferente, Porque eu assim, acho. as orientações que eu fazia, né? Vamos fazer um pratinho bonito, vamos levar pro hortifruti para fazer compra, vamos... Funciona. Vai juntar essas informações que eu dou, mas não é só isso. Vai mudar, é a né? investigação que eu falei. Então, deixa eu te falar uma coisa, né? Porque eu dei até esse exemplo que você falou, não, nessa fase, então já tem que estar olhando para esse lugar. A criança ali com 8, 9 meses, que ela já, né, já tem... Só mamando, não quer interesse olhando. nenhum pro alimento, já liga o alerta. Pra entender, assim, tem algo acontecendo. Peraí, o que tá acontecendo? Ela tá só se acostumando? Durante esse processo da introdução alimentar, ela toca no alimento? Não toca. Sabe que tem uma coisa muito interessante, Thalita, que muitas mães não se atentam, né? É olhar a caderneta de vacinação. Na caderneta de vacinação, ela tem ali um desenvolvimento da criança. O que ela tem que estar fazendo naquele mês dela. Com 4, 5 meses ela tem que fazer isso, com 6 meses. Então, muitas vezes, a criança, naquela fase de desenvolvimento dos 3 meses, não pega objeto para levar à boca. Ela não está pronta para comer. Quando chegar nos 6 meses, se ela não estiver levando objeto nenhum para a boca. E muitas vezes, o que a mãe faz? Já fez 6 meses e vai começar a comer. Então, Então não obrigatoriamente a criança começa com 6? Não. O que a gente precisa observar criança vai precisar comer. Tem 6 meses? Ok. 6 meses. Ela tá num próximo passo. Ela tá apta para dar um passo. É porque a família fica envoroçada, né? Com 6 meses vai comer, às vezes é uma luta da mãe para manter o peito ou a mamadeira ali, aquela logística toda até 6 meses, né? Para ficar exclusivo. 6 meses vai começar a comer. Não, mas ela tá pronta. Aí vem lá, os sinais de prontidão. Ela tem interesse pro alimento. Ela leva o alimento, né? Um objeto à boca? Não. Desde os 3 meses ela não leva à boca. Então, lá nos 3 meses precisa ter esse olhar, porque eu preciso procurar uma físio. Preciso procurar uma profissional que vai me ajudar, porque eu fui numa palestra recentemente e ali ela mostrava, às vezes, o posicionamento do quadril, quando a criança está de bruço, que ela não consegue fazer o movimento do braço, porque o quadril dela não está acertado. É fantástico. Gente, que fantástico. podcast incrível, tá? É fantástico. Tô até com dificuldade de fazer pergunta, porque é tanta informação e pra mim,
muita informação nova, coisas que eu não tenho conhecimento nenhum, né? Mas é incrível esse processo do comer, é muito detalhista. O comer, ele não é um processo instintivo igual uma mamar, que a criança nasce, bota no peito, ela mama. Ou dá mamadeira, ela mama. A criança, o bebezinho, se você botar num copinho, o leite for na boca, seria... Mas o comer não é. O comer é um processo aprendido. Precisa aprender. Eu preciso saber botar a mão, preciso explorar um alimento, preciso ter esse... Então, assim, fez 6 meses, eu tenho que avaliar tudo, se ela tá pronta para comer. Às vezes é a diferença de 1 semana, às vezes é a diferença de 2. Eu espero um pouquinho, porque a introdução alimentar antes dos 6 meses, hoje é uma causa de dificuldade alimentar, de seletividade alimentar. Muitos. Pediatras queridos, encaminhem para nutricionista. Né, encaminhe, chegou ali na fase de comer, encaminhe para nutricionista, que tenha o conhecimento, que consiga, porque vai trabalhar junto. Então, não inicie a introdução alimentar antes dos 6 meses. Se precisar, claro, né, a gente tem que avaliar ponto a ponto, tem que avaliar a criança. Existem as exceções, os casos que são graves, que a gente tem que observar. Mas a mãe ter o olhar, porque o pediatra hoje, o médico, ele sempre foi, né, aquela voz, né, que a gente tem de segurança. Mas se tiver um nutricionista dele, junto dele, não, olha, chegou nessa fase, você vai procurar nutricionista, porque aí a gente consegue... Você tem muitos médicos que fazem esse tipo de parceria? Ai, que legal. Graças a Deus eu tenho. E realmente faz a diferença, e a gente consegue ter esse feedback, né, consegue ter essa troca. E facilita muito. E como que você consegue hoje ajudar? Você já falou várias coisas aqui, né? Mas às vezes até já me perco, gente, porque vem dando aqui e a gente vai falando que eu também... Você já falou várias coisas, mas como você trabalha efetivamente, como você consegue ajudar essas famílias, num termo geral, a lidarem, a cuidarem melhor dessas crianças que têm essa seletividade, que têm essas dificuldades alimentares. Além de vários pontos que você já falou aqui pra gente, o que mais você poderia ressaltar no seu trabalho, no seu atendimento, na forma que você conduz? Bom, vou falar um pouco do meu atendimento, né? Faço acolhimento inicial, entendo qual é a questão dessa mãe. A gente marca um tempo que a gente vai conversar, porque eu chamo da anamnese, né? Então, ou pode ser online, dependendo, hoje a gente tem essa facilidade, ou ela pode ser online, ou ela pode ser presencial, para eu entender todo esse quadro do que está acontecendo com a criança, né? Inicialmente. E depois eu tenho um outro momento que eu encontro com essa criança. Então, a mãe leva a criança no consultório, onde eu faço tipo um teste de sensibilização, não tem nada a ver com a TO, não é uma função de terapeuta ocupacional, né, da parte sensorial, mas eu exponho ela algumas texturas, eu exponho elas alguns alimentos. Muitas vezes não é alimento in natura ou um alimento preparado, às vezes é um alimento de plásticozinho, às vezes é figura, porque eu preciso entender como é que é essa reação da criança ao sentir um cheiro, ao sentir um tato, a textura incomoda ou não incomoda, porque tudo isso vai ajudar no meu relatório para eu entender, para fazer um planejamento terapêutico depois. Então, depois que eu faço esse momento todo, eu dou as orientações para os pais, e aí ali eu observo, não, essa criança tem inicialmente característica para iniciar a terapia alimentar comigo. Não, essa criança inicialmente não tem. Eu vou ajustar tudo que eu preciso com essa família e vou encaminhar ela para psicóloga. Porque o que eu observei, se ela ficar comigo agora, não vai ser produtivo. Então, ela vai pra psicóloga. Eu tenho psicóloga lá no espaço, então ela vai pra psicóloga. Que bacana. Ela tá no atendimento da criança, porque eu também olho isso, né? Essas questões de finanças, né? São muitas vezes, muitas terapias. Eu vou avaliando. Então, peraí. Deixa a terapia alimentar aqui, vai na psicóloga. Se a mãe resolver realmente levar a psicóloga que trabalha comigo, eu consigo ter esse acesso ao histórico dessa criança, participar de uma sessão com ela, acompanhar. E aí, quando chega no determinado lugar, eu falo, não, agora essa criança tá apta para vir comigo. Já tá sem medo, já tá tocando o alimento, já perdeu, né? E às vezes a criança pode ter só uma questão mesmo de não gostar de comer pela textura. Porque, por exemplo, a minha até hoje, ela não gosta de nada cremoso. Nada muito assim, nem iogurte, ela não é muito apegada. Então, a gente também entendeu, também respeita aquilo ali, o caldo. Às vezes ela aceita, às vezes não, mas ela come bem tantas outras coisas, verdura, legume, ela come pimentão puro, pega igual fruta. Lá em casa eu compro, ela pega, come inteiro. Nem a gente faz isso, né? Nem a gente faz isso, eu fico chocada. E aí ela come, se tiver, eu compro um sacão logo e ela vai pegando, vai comendo. Eu só tiro aquela semente, nem sei se faz mal. Se for orgânico é melhor ainda, mas tá difícil, né? Orgânico tá difícil. Geralmente o pimentão,
absorve bem... agrotóxico. Ela ama. Enfim, mas eu também não compro direto, né? Mas assim, a gente tem que entender que ela vai ter um hábito, mas não necessariamente vai comer tudo também que você come. Mas são oportunidades que vai dando, né? Não, minha mãe, a minha família, lá em casa tem isso tudo. Disso tudo, não como. O meu filho Davi, se eu der um ovo pra ele cozido, ele não come. Mas ele come ovo no... Ele não gosta, ele fala, mamãe não gosta de ovo, não gosta de alface. O restante você pode dar pra ele que ele come. E tudo bem. Entender também, então, o ovo né? ele vai comer no bolo, o ovo ele vai comer na tapioca, na crepioca que ele come. De outras formas. De outras formas. A gente tem que entender. Também eu não vou lá fazer terapia alimentar com ele pra ele comer o ovo. Calma aí. Não. Também não é essa loucura. Não. E aí, às vezes eu recebo, mãe, eu quero que coma o feijão, né? Eu quero que coma. Mas aí do restante, não, mãe, vamos equilibrar, que é a rotina. Vamos equilibrar. O feijão pode entrar aqui nesse bolinho. Ou uma lentilha, uma ervilha, um grão de bico. A gente vai tentando. Que vai aceitar melhor, né? Mas após esse meu atendimento, eu fico em contato com essa família, né? Durante esse mês eu faço contato. Olha, eu tô aqui, tô presente, como é que foi? Faço feedback. Muitas vezes faz um novo encontro. Bem diferenciado, bem né? diferenciado. E tem um acompanhamento que é muito importante, né? Aí faço a suplementação, pedido de exame, aí vejo o exame, suplementação, não suplementar de cara. Às vezes, pela avaliação da dieta, realmente, você vê que tá faltando um nutriente, a gente consegue entrar. É bem completo, então, é bem completo. Seu atendimento, gente. Então, vamos embora, né? E eu quero te falar uma coisa muito importante, né? Que hoje, às vezes, a gente se encontra em muitas situações, né? E às vezes não vê portas abertas, né? Igual você falou, às vezes da escola e tal. E isso aí vai fazer parte de todo mundo que vai fazer algo grande. A diferença na vida das pessoas com algo que vai transformar, que vai impactar. Então, não se desanime de bater nas portas, de continuar falando aquilo que você sabe que é pro bem, que é pra saúde, que vai ajudar as famílias, porque tudo que a gente vai fazer que é realmente pra transformar, pra ajudar, o caminho ele não é fácil, né? E esse simpósio é para isso também, né? Para que você consiga acessar mais pessoas, trazer informação para mais profissionais. Quantos profissionais não vão ter hoje mais informação para poder fazer atendimentos mais personalizados, com mais eficácia? Então, fala pra gente também se esse simpósio ele é para mães, para familiares, é para qualquer pessoa, só para profissionais. Fala pra gente isso aí também. Não, o simpósio ele foi pensado nisso, né? Para atingir o maior número de pessoas possíveis, profissionais, área da saúde, os educadores, né? Então, é muito para a escola também. Como eu quero que a escola esteja presente, eu estou levando uma psicopedagoga com o tema, né? Dentro da escola. É para estudante, porque é um caminho novo dentro da nutrição, da psicologia, né? Sim. Não é só a nutrição, tem a psicologia, tem a terapia ocupacional, tem a fonoaudiologia. Então, são vários profissionais realmente trabalhando em prol dessa criança, tendo a oportunidade ali de ser capacitado. Então, os profissionais que vêm para palestrar são profissionais que já estão na área, né? Já tem entendimento, já tem um entendimento, know-how. Inclusive, 2 delas, né? Elas são de João Pessoa. Uau! Uma delas trouxe a terapia alimentar para o Brasil. Foi com quem eu fiz o meu curso, né? O principal curso que eu fiz hoje dentro da dificuldade alimentar, a terapia foi com ela, que é a Edcarla Almeida. Então, eu tô trazendo ela de João Pessoa. Gente, a Lívia, isso vai ser muito poderoso. A Lívia, que é a psicóloga, que é sócia da Edcarla. Então, elas têm uma clínica grande em João Pessoa, que só trabalham com dificuldades alimentares, dando todo o suporte para essa família. Então, a Lívia veio ano passado, foi sensacional a palestra, e eu não estou esperando menos desse ano. Com certeza não, né? Se ela já foi sensacional ano passado, imagina esse ano, gente. A expectativa é muito grande, assim, ontem eu estive lá no local, vai ser lá no Royal Atlantic Hotel. Royal é incrível. Né? Então, alinhando aqueles os detalhes. Finalmente, então, assim, vai ser incrível mesmo. Você que tem dúvida de participar, não fique com dúvida, participe, porque o simpósio é para mãe, é para familiar, é para estudante, é para profissional da educação, da saúde, e ele vai ser bom. É uma ótima oportunidade para networking, né? É uma ótima oportunidade para também interessante. Que a pessoa queira divulgar o seu produto, né? Eu já terminei assim a fase de captação de patrocinador, de apoiador. Mas se ainda, né, alguém tiver interesse nisso, a gente consegue abrir ali, de alguma forma, de expor, mas é importante para mim ter essa troca também, porque a gente consegue ampliar mais o que é visto, né, do nosso trabalho, através de outros profissionais também que
de outras empresas, né? Assim como você tem os seus apoiadores. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, o simpósio vai acontecer dia 24 de maio. Tá pertinho. Pertinho, de 7 horas da manhã. Começa o credenciamento. Às 7 horas, vai até às 8. Ficou extenso. Ficou. Pra ano que vem, eu consegui fazer em 2 dias. Ai, meu Deus, vambora! Vambora que vai ser sucesso. E por falar em patrocinador, em apoiador, eu quero também agradecer aqui 2 patrocinadores de peso que a gente tem aqui. E um deles é o Ney Gesso, que trabalha com gesso. Você que precisa ir de gesso para sua casa, para seu escritório, para qualquer lugar, Ney Gesso é referência. Mais de 20 anos de atendimento de qualidade, uma marca que entrega aquilo que promete e tem aí um selo de sucesso, porque é uma empresa que apoia mulheres de sucesso. Não só apoia, mas investe, o que traz todo o diferencial. Temos também a Lagos Macaense Offshore Construção. Precisou de algo aí para sua construção? Pensa nessa marca, uma marca familiar, de um casal incrível, que tem uma família linda, que eu sou super, super, super admiradora. Então, Juan e Priscila estão lá esperando vocês para atender com o melhor atendimento, com aquilo que você precisa para sua obra. E também tem o selo Mulher de Sucesso, empresa que investe e valoriza a mulher. E é isso, os patrocinadores são aqueles que realmente acreditam em nós. Então, é muito bom. A gente tem empresas tão sérias, né, validando aí o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, e ver que nesse mundo hoje também, né, Cíntia, cada vez mais estão enxergando o nosso valor, né, o valor da mulher em cada área que ela escolhe atuar, com profissionalismo, crescendo, e a gente tendo mais e mais pessoas aí aplaudindo a mulherada, fazendo a diferença. E olha, Cíntia, fazendo um evento desse porte, só a gente que já faz evento sabe o bastidor, e para trazer gente de fora e para fazer um evento grande é uma trabalheira, é um frio na barriga, e corre para lá e corre para cá, mas é porque a nossa missão é muito grande. Então vamos ajudar as nossas crianças, né, a se alimentarem melhor, e não só isso, a terem lares mais equilibrados e a vida também mais equilibrada até na fase adulta. E eu queria te perguntar também como hoje a tecnologia pode ser uma aliada para ajudar aí essas crianças que têm dificuldades alimentares. Conta pra gente um pouco sobre essa realidade. Bom, hoje a gente sabe que orienta, né, que essa parte de telas, né, de que estão, né, isso vem muito para mim mesmo, da criança comer vendo tela, uma distração, mas dependendo do grau que essa criança tá, né, do chegar à mesa, existem estratégias, né, criança que não come à mesa, às vezes a gente usa essa tecnologia, essa tela para atrair ela de alguma forma. Então, existem alguns aplicativos que a gente orienta essa parte de vídeo, quando tem vídeos, né, que a gente pode ajudar. Porque, assim, a criança que quando não tem acesso à comida, essa proximidade com o alimento, a gente consegue orientar, por exemplo, um vídeo onde tenha alguma coisa com alimentação. Um menininho, a menininha brincando com o alimento. Então, se o personagem é um Intencional, personagem né? intencional, se o personagem que ela gosta brinca com alimento, peraí, eu também quero brincar. Então, a gente aproveita. Então, tudo que está hoje de forma que possa atrair essa atenção da criança como um instrumento, que eu possa usar como instrumento, eu uso, eu oriento. Né? Às vezes, em oficinas culinárias, eu faço um tema. Tema agora, Mufasa, né? O Rei Leão, por exemplo. É a criança que adora o Rei Leão. Então, eu faço uma oficina do Rei Leão. A criança, às vezes, lá, a mãe, não come banana, não come maçã, não come... Chega lá, o Rei Leão vai comer a banana e ele, eu também quero. Porque é um ambiente leve, é um ambiente inspira propício, a criança. inspira, né? A gente também é resultado do ambiente, né? Então, então fala um pouco aí sobre a oficina. Quero conhecer mais, é para qualquer idade. Como que funciona essas oficinas? O meu público infantil do lúdico, né, vamos dizer assim, é até ali 8, 9 anos. Depois disso, já não quer, tia, já tá muito a tia. Então, geralmente, as oficinas começam ali com 3 anos, 4, vai até 8, 9. E aí, a partir disso, a gente faz aulas de educação nutricional. Então, é uma oficina que eu vou dar uma aula sobre grupos alimentares. Aí pega a criança mais velha. Isso, elas gostam. Tem. E lógico que elas gostam mais da culinária, de botar a mão na massa mesmo. E esse da parte menorzinha, você cozinha com elas ali. Você prepara coisas, elas mexem. Aí tem um tema. Qual é o tema da oficina? É cupcake. Então, a gente vai preparar o cupcake com elas. Então, eu faço isso lá na oficina, eu faço isso no colégio que eu trabalho. Né? Então, a gente vai aproximando. Então, as crianças já criam expectativas daquele momento. Porque isso cria conexão.
Sim. Por isso que é tão importante da família conseguir um tempinho, que seja um domingo, um sábado, uma sexta-noite, enfim. Fazer um bolo. Vamos fazer um bolo. Isso a criança adora. Mas deixar lambuzar. Deixa a criança viver Deixar o momento, né? sujar. Que a gente quer. Não deixa assim. Você quer fazer, mas você que quer fazer Não, essa o questão negócio. sensorial, que tem muitas crianças que chegam sem colocar a mão no alimento. Não se portam, não toleram sujar a mão. Mas às vezes Porque não isso... teve vivência, não tem vivência disso. A gente precisa trazer segurança. O que ela vai... A gente não prepara o filho pra... A gente não quer que o filho cresça, que ele aprenda a tomar um banho sozinho. Tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a ir na fruteira e pegar, abrir a geladeira e pegar. A gente não deixa. Abre a geladeira, tá abrindo pra quê? O que você quer na geladeira? Tem que ter sal que pode comer. Se tiver coisa que não quer comer e a mãe não quer que coma, não tem que ter. Deixa vai comer besteira, tá na rua. Abre a geladeira o tempo todo, criança. Pelo amor de Deus, não tem nada. E abre e fica lá na frente. Às vezes não é na cozinha que é perigoso. Então a criança não tem esse acesso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Vai na cozinha, mas peraí, as facas lá em casa, tudo no alto. Vai tirando, vai trocando, vai adaptando o cenário pra deixar livre a criança ter esse acesso. É isso. Nossa, é muita informação, é muita coisa. Mas hoje, se você pudesse falar assim para mães nessa fase inicial sobre essa questão dos primeiros contatos com o alimento, o que você falaria para as mães? Às vezes a gente vai ter um monte de gestante, um monte de mãe com bebê. Para criar esse contexto ali para a criança que está começando a ter esse relacionamento, que vai começar a se alimentar, o que começou. Desmistificar tudo que ela foi, o que a mãe dela fazia com ela atrás, né? Então, primeiro, vamos tentar fazer, vamos fazer diferente. Então, a criança precisa ter contato com o alimento. Essa aproximação começa ali. Quando a criança tem lá 6, 5 meses, normalmente ela já começa a ter interesse pelo que você está comendo. Isso é normal. Não está aguando a criança. Sim. A criança não está com vontade de comer. Ela é curiosa. Ela vai querer ver tudo que você está no prato. Não é porque você está com um pãozinho, porque ela quer, ai, tadinha, ficou... Ela olhou pro pãozinho, ela quer o pãozinho. Não, ela quer qualquer coisa que você colocar na frente. Isso já é um bom sinal. Sim. Que é aquilo que a gente estava falando sobre começar a comer. Então, iniciou, tá tudo pronto para comer, ela tá com todos os sinais de prontidão, vamos deixar ela sujar. Então, hoje a gente tem o método de BLW, né, que é esse método que a criança tem um contato com o alimento, que também tem um tempo ali para parar, né, a gente sabe ele que vai até uns 8, até uns 9 meses, mas depois também a gente precisa ter esse contato também com o talher, porque às vezes chega com 9, 10 meses, a mãe coloca na creche e lá não aceita a textura de purê. Não aceita a textura de purê, porque não teve contato, não tocou, não teve a experiência. Então, assim, deixar ter contato, de botar a mão, de se lambuzar. Compra um plástico no armarinho, bota embaixo do cadeirão. Senta com essa criança à mesa, tá sentado na sua mesa, aproxima a criança aqui, deixa ela interagir com você. Eu fiz bastante isso, deixava ela pegar, entregava na mão e fazia aquela bagunça, Jesus. Mas brincadeira, né? A mamãe tá comendo, o comer é aprendido, então você vai comer na frente, você vai dar também, vai ser aquele momento legal. Dá pra fazer isso todo dia, Cíntia? Não, eu sei que não dá, eu também não faço. Sim. Mas vamos ter... Você tá falando sobre vida real, né? A não gente tá falando aqui sobre coisas que não. Você vai fazer... ela tá falando porque ela deve ter tempo pra fazer isso tudo. Não, é vida gente, real. Não tem. Momento que você pode. Ou deixar preparado, né? Deixa ele um pouco mais organizado. Se a mãe tiver... esse conhecimento que agora tá tendo, né? Tá tendo conhecimento, tá recebendo isso conhecimento. Aí. A sabedoria ali já tá... Então, eu sei onde eu tenho que chegar. Eu tenho que deixar ela se lambuzar. Eu não consigo agora. Quando eu consigo? Então, a gente vai começar a traçar metas curtas, né? Então, o que você consegue nesse mês? Eu consigo. Vou me organizar. Então, todo sábado, tal hora, eu vou fazer isso com ela. Eu vou deixar ela brincar. E nos outros, não consigo. Mas eu deixo o talher, oriento alguém que cuida. Sim. Eu oriento o talher, oriento um pedaço do lado. Então, essa orientação da mãe também para babá ou para a pessoa que cuida é importante. Porque quem cuida da criança é que precisa ter o conhecimento. Precisa saber que vai estar mais ali com a criança. Todo mundo. Então, inicialmente, vai começar a comer, se puder, procura nutricionista. Procura o profissional. Fala, minha filha vai iniciar a introdução alimentar, eu preciso ter... Hoje a gente tem muito acesso na internet, mas assim, é muito de tudo, né? Muito de todo mundo. É muita coisa que fala, que senão, daqui a pouco não tem mais profissão nenhuma. Perdido, não sabe? Né? Meu Deus. Senão a gente tem profissão mais, porque assim, eu tenho tudo, né? Hoje a gente tem Sim. Enfim, tem mas tudo. Tem a IA a favor, mas também tem muita coisa contra aí, né? Sim, o que eu costumo falar muito também é que a gente paga para ter acesso àquilo que a pessoa estuda. Né? A gente vai mais no profundo. O que a gente tem acesso no YouTube, até mesmo no Instagram, é coisa rasa. É coisa que é no geral.
né? Que às vezes não vai ali, não é exatamente aquilo que você precisa. Então, às vezes a gente pega várias informações picadas, vai lá no YouTube, assiste um vídeo, acha que o seu filho tem aquilo, ou em tantas áreas, e não é nada daquilo. Aí você piora a situação, acaba tendo mais problema. Então, assim, num primeiro momento, a gente pega a informação daquilo ali que a gente ouviu para alertar o que a gente está falando aqui, e depois o que acontece? Depois você vai procurar algo mais profundo, procurar ajuda, procurar conversar com alguém, com algum profissional, e nada melhor do que procurar alguém que está já trabalhando, que está se cada vez mais investindo, né, em mais conhecimento nessa área, porque também quando a pessoa chega a você, Cíntia, ela já tem um leque, né? Você já tem o psicólogo ali, você já tem o dentista ali, você já tem tudo para apoiar essa família. Então eu acho que isso é o mais incrível. Você vai até um profissional que ele já te entrega tudo, bem completo. Então você não precisa ficar, meu Deus, às vezes passa pra gente, a gente tem algum problema e passa, você tem que ir não sei aonde, aí você não sabe, aí você não consegue encontrar aquele profissional, ou não tem vaga. Então é uma coisa angustiante. Né? Hoje, por exemplo, a minha filha que faz tratamento com psicólogo, aí as psicólogas que a psiquiatra indica não tem vaga. E eu já fui em tantas outras que também não deu certo, e a gente fica assim, aí tá sem, mas fica desorientado, vou tentar com uma ali, não sei o quê, e aí aquela não tem. Então assim, aqui você já vai encontrar tudo que você precisa, apoio familiar, né, o desenvolvimento, o apoio para a criança, o acolhimento, os profissionais prontos e preparados para receber, porque a Cíntia ela vai estar acompanhando isso tudo. Então isso eu acho que vale a pena a gente reforçar, né, que lá com seu atendimento, Cíntia Mello, a família vai ser acolhida num geral. Então isso traz conforto, isso traz segurança, né? É importante a gente falar, gente, já tá acabando o nosso tempo. Eu tava aqui olhando, porque ainda tinha um monte de pergunta, mas a gente falou sobre quase todas, eu tava olhando aqui. E eu queria falar, antes de finalizar, diretor, coloca pra mim a logo da nossa patrocinadora nova também, que eu quero falar dela antes do programa acabar. Mas antes de finalizar, eu quero perguntar pra você, Cíntia, se hoje você pudesse, você pode, deixar uma mensagem para todas as famílias, para todas as pessoas que vão ter acesso a esse programa hoje, amanhã, depois, daqui a tantos anos, que talvez vão se conectar com a sua informação. Qual mensagem você deixaria hoje que vai realmente impactar na vida dessas pessoas que vão ouvir? Porque às vezes a pessoa vai ouvir, ela nem passa por aquilo na família dela, mas ela vai ter acesso a uma informação que ela vai poder ajudar muitas outras pessoas. E o que a gente fala do podcast, que ele fica, né? Ele vai permanecer, ele vai estar durante tantos e tantos anos lá na frente a gente vai ter. Então, o que você falaria hoje para essas pessoas? A nutrição, ela vai muito além do comer, né? Da boca. Então, cada experiência, cada momento que tiver, que uma pessoa conhece a outra, uma criança ou um familiar que vive a situação de dificuldade alimentar, ela precisa entender que isso é um processo que é lento, que é um processo que precisa de investimento, né, de tempo, de paciência. Financeiro. Então, financeiro, mas é um processo que requer paciência, é que eu digo, perseverar. Porque uma criança, né, a criança ela precisa entender que a gente está ali porque a gente ama, porque a gente quer cuidar, no geral. É isso que eu sempre tento transmitir, né, nas minhas falas com a família. Porque a criança que eu tomo conta hoje, que eu cuido, o meu filho e minha filha também são cuidados por outro. Então, eu quero que eles também tenham esse cuidado, né, com os meus. Então, eu também vou ter com os dela, né? Então, eu acho que a nutrição, a mensagem que eu deixaria era essa. Que a nutrição vai muito além de só comer. Porque no comer, a gente consegue comer qualquer alimento. Mas nutrir, sabe? Que nutrir é um ato, né? Um ato da gente de amar, de cuidar, de trazer saúde. Né, pro corpo, então, a gente precisa isso. E qualquer alerta que tiver da criança não comer, a gente está atento. Não deixar passar, como a gente sempre ouve, que às vezes é uma fase. Isso é uma fase. Não deixa passar. Procura o profissional. Se não for nada, ok. Mas valeu a pena tentar. Isso. Se não for, a gente vai intervir antes. A gente vai ter vai saber o que fazer antes de virar algo que possa piorar o desenvolvimento dessa criança. Então, é ter esse olhar. Perfeito. Eu mesmo hoje aprendi tanto aqui, coisas que eu achava, né, que eu falei aqui do meu achismo, enfim. E que é bom a gente trazer, porque assim, eu sou uma pessoa leiga, então a gente tá batendo um papo para trazer clareza. Então, quantas pessoas assim como eu achavam uma coisa, não tinham informação ou algo, e eu mesmo assim, sem ter muita informação, lá atrás eu busquei.
Eu entendi, eu me preocupei, falei, não, deixa eu ir lá ver o que tá acontecendo. Não era nada. E tá tudo bem, tá ótimo, mas poderia ter sido. Né? Então, que a gente peque pelo zelo e não pelo deszelo. Porque às vezes a gente acha mesmo e ouve muita opinião de pessoas que não sabem. Isso é fase. Vai passar, é assim mesmo, não come mesmo, né? É desse jeito. Então, que a gente tem esse olhar aí mais cauteloso, né? É uma missão. É uma missão. Algo pra desbravar. Nutrir verdadeiramente o corpo, a mente e trazer saúde. Nossa, tô cheia de mulheres aqui falando sobre nutrição, sobre saúde. Coisa boa. Eu quero te agradecer, Cíntia, pela sua presença aqui hoje. Dizer que foi uma honra, né? Compartilhar esse momento com você de conhecimento, de aprendizado, de conexão. Que você possa continuar impactando muitas famílias, muitas vidas no seu propósito, porque é um propósito, como você disse, Deus te deu essa missão, uma missão nobre e nova, né? Então é um caminho que vai ser rompido para que você consiga trazer muitos profissionais para esse entendimento. Então é uma missão grande. Mas você tá pronta, tá se preparando cada vez mais. E eu queria que você falasse agora mais um pouquinho aí, antes da gente finalizar, sobre o simpósio. Reforça a data, reforça como as pessoas se inscrevem. Fala aí. Tá. O simpósio vai acontecer no dia 24 de maio, no Hotel Atlântica, né? Royal Atlantic Hotel, aqui na Praia Campista, na verdade. E ele é para profissionais, ele é da área de educação, da área da saúde, é para estudante, é para família que tenha, né, o contato com a criança que não come. Ele vai ser um simpósio sensacional. Eu não crio, não tenho outra expectativa a não ser essa. E tá chegando, né? Então tenho muitos apoiadores, muitos patrocinadores. Quero agradecer a cada um também aqui, né? Porque não vou mencionar, mas lá na rede social, que é o Simpósio DAI, porque DAI, que é Dificuldades Alimentares Infantil. Então, o Simpósio DAI, _ Macaé, vocês podem seguir lá. E lá eu tô colocando todos os apoiadores e patrocinadores, porque a gente sabe que um evento desse a gente precisa, né? Precisa nível de investimento mesmo, até financeiro, para que aconteça, porque entenderam qual é o propósito, qual é a missão. Isso é muito legal, né? A gente tá junto nisso. E eu quero te convidar também, se você quiser fazer parte nesse dia, de você também ter mais conhecimento, de participar desse movimento, se quiser levar, né, o podcast, a sua marca para lá, para tantas, né, o seu público vai estar lá também, muitas profissionais, muitas mães, então também fica aqui o convite. Obrigada. Também quero te agradecer, uma grande oportunidade, vários momentos eu me emocionei aqui, porque cada vez que eu falo, assim, eu sinto como se meu olho brilhasse por isso, porque assim, é o que eu acredito, é o que eu vivo, eu saio de casa todo dia pedindo pra Deus pra mim. Ai, que coisa boa! Eu sinto isso também, né? A gente faz o que a gente ama. Tá sempre pronta pra atender da melhor possível e ajudar a família. Que família? Quem eu vou ajudar hoje? É assim que eu saio. Quem eu vou ajudar? Quem eu vou poder ajudar? Então, é isso que eu sinto, que eu tenho feito, né? E eu peço a Deus mesmo para me capacitar cada vez mais, me dar sabedoria e de poder realmente ajudar. E hoje eu quero, além das famílias, ajudar também profissionais mesmo, além do simpósio, ir mais a fundo, preparar pessoas mesmo que tenham esse olhar. É isso. Né? Que entenderam que dentro da nutrição, dentro da psicologia, enfim, existe esse caminho a trilhar. Então, também quero ser essa que vai estar fazendo a diferença na vida. Já vi, né? Já te falei que eu já vi isso aí. Que a gente, quando a gente faz algo tão importante, a gente tem que ajudar a formar mais pessoas para deixar na sociedade. Não adianta a gente ficar com aquilo e só a gente fazer, porque você não vai dar conta. Né? Então, já te falei isso um pouquinho antes. A gente não dá conta. Por isso, a gente vai compartilhando, vai ensinando e vai formando mais pessoas para que elas acessem mais e mais pessoas. Então, parabéns pela sua missão. Obrigada por estar aqui hoje. Que você voe como você merece e ajude muitas famílias. E quero dizer para você que está aqui com a gente, como é importante a gente ter canais que tragam oportunidade de informação, de conhecimento, de inspiração e de motivação, principalmente para nós mulheres. Então, talvez você tá aí hoje com várias dificuldades ou conhece alguém com dificuldade nessa área, compartilha. Né? Seja esse agente de mudança, de transformação. Esse assunto não tem a ver comigo, eu não tenho criança. Escute, informação, conhecimento é algo transformador. Tá? Não só pra gente. É egoísmo a gente achar que a gente vai ouvir algo, a gente só quer ouvir aquilo que é pra gente. Não. Você pode mudar e pode ajudar pessoas à sua volta e Deus pode te ajudar a chegar na vida de pessoas através de uma informação que você ouviu. Então, sejam mulheres que estejam frequentemente em busca de conhecimento e o nosso podcast traz esse convite para vocês. Aí na sua cozinha, na sua correria, tem no Spotify, vai lá, segue a gente, coloca, ouve, assiste,
mas se conecta. Aproveita esse momento de conhecimento para você se inspirar e se motivar cada vez mais. Todas as quartas-feiras saem novos episódios às 18 horas, então vocês já sabem lá no canal Sucesso Delas Cash. E hoje eu quero também agradecer de forma muito especial a nossa nova patrocinadora, Giane Rambaldi, que é uma farma maravilhosa que trabalha com emagrecimento. E o método dela é o Mindset, tá? Ela trabalha primeiro a mentalidade e depois você chega no corpo que você quer. É um método bem completo, que eu sei que todas as mulheres que passam pela mão dela, que já são mais de 8.000 mulheres, têm resultados extraordinários, porque ela entendeu do propósito dela e ela entendeu que a mudança começa na mentalidade, e ela traz isso para as pacientes dela. Então, Giane, muito obrigada por estar aqui com a gente, conectado ao sucesso delas. E é isso, o episódio de hoje finaliza por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Segue nossas redes sociais e um beijo, boa noite, sucesso delas!